queridos, que coisa boa estar aqui nessa igreja, viu? 4 anos já se passaram desde a última vez que eu vim aqui estar com os irmãos. Muitas coisas aconteceram. Uma delas foi que há mais ou menos 1 ano atrás, eu não posso começar sem falar sobre isso, eu descobri que estava com câncer. E essa igreja orou tanto por mim, tantas pessoas mandaram mensagens tão lindas. E eu costumo dizer, acho que foi o câncer mais rápido que existiu na face da história, na face da terra. Porque em junho do ano passado descobri que estava com câncer. Assim que eu descobri que estava com câncer, nós começamos a orar, fiz a cirurgia, tirei, os nódulos, os 4 nódulos malignos que estavam dentro de mim, Eu falei com a minha esposa, amor, agora o maligno sai de vez dentro de mim, não é possível, Deus tirou os 4 nódulos através da cirurgia. Depois demorou um pouco, teve uma pequena metástase, eu tive que fazer uma iodoterapia, fiz a iodoterapia, e há 1 mês atrás, quando eu fui fazer o PET scan, eu estava totalmente curado. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus mesmo. E muito obrigado pelas orações, irmãos, Só que isso dá uma responsabilidade danada, Porque se Deus me manteve vivo é porque Ele quer que eu continue trabalhando, Então vamos continuando a servir ao Senhor com alegria, e dedicando um pouquinho mais a minha vida ao Senhor, enquanto Ele permitir a gente fazer isso. Gente, queria falar um pouco com vocês sobre o desafio que tem se apresentado com a gente na região norte, Nós moramos durante 20 anos ali em Boa Vista, trabalhando principalmente com os povos indígenas. E há 3 anos atrás, Deus deu uma chacoalhada na nossa água ali e colocou a gente para Manaus. E eu quero compartilhar com os irmãos o que foi compartilhado conosco e o porquê que nós saímos de Boa Vista, depois de 20 anos de trabalho lá. Nesse ano agora, eu e minha esposa, nós estamos fazendo 23 anos de ministério. Desses 23, essa igreja já tem caminhado com a gente 10 anos. Olha como a coisa anda rápido, gente? Eu agora já tenho barba branca. Meu filho falou, pai, eu gostava mais de você quando a sua barba era preta. Eu falei, eu também, mas não faz muita diferença, não sou eu que escolho isso, pode colocar aí, eu vou passar para os irmãos alguns slides. Isso é um QR Code que manda para um Google Form lá rapidinho. Quem quiser se envolver com a gente, vai estar de novo no final, Nós vamos estar aqui no final também com algum daqueles imãzinhos, lembram nós, para você colar na geladeira e orar por nós, tá bom? Não é pago. Na última igreja que eu fui, a pessoa, quanto custa? Gente, custa oração. Vocês têm que se comprometer e estar orando por nós, e aí no final vocês nos procurem, a gente vai estar aqui para conversar mais com a igreja, Tem muita coisa para a gente conversar depois desses 4 anos. Pode passar, por favor. Então essa é a família agora, Essa é a foto mais atualizada, a foto do imã. O Pedro já cresceu, gente, então a foto do imã aqui, que foi 1 ano atrás, o Pedro já passou a mãe, como vocês viram que é o mais novo. Dando um relatório rápido, Luquinhas, nosso filho mais velho, está morando agora em Bragança Paulista, lá em São Paulo, sozinho, está fazendo seminário Martin Busser, ao mesmo tempo que está fazendo faculdade de física, ao mesmo tempo que está trabalhando, ao mesmo tempo que está no ministério de uma igreja batista lá em São Paulo, Então o rapaz está, como um bom pai, a gente falou assim, vai, E Deus tem abençoado ele tem se envolvido mesmo, Deus tem chamado ele para trabalhar na área de teologia, Ele quer muito ser professor de seminário, tem se empenhado nos gregos, nos aramaicos, e nos hebraicos da vida, e Deus tem dado essa capacidade para ele, graças a Deus. Então, está namorando a Amanda, que é lá da Batista de Bragança Paulista, e que case logo, porque eu estou doido para ser avô. Falei, meu filho, não viva abrasado não, meu filho, case mesmo, porque namoro de crente não é para ficar demorando não, sabe que é a menina certa, casados para sempre, Vamos nessa, tá bom? O Dedé está comigo aqui, pode levantar aí, Dedé, você é o único que está aqui, tu vai ter que levantar, garotão. Esse está solteiro ainda, viu, meninas? De nada, viu? Está estudando, fazendo pré-vestibular, tem estudado bastante, morando em Atibaia, São Paulo, com a minha irmã, para ajudar nos custos, e tem estudado bastante aí o rapaz, está ainda buscando no Senhor ele quer medicina, então vai ter que estudar bastante, ao mesmo tempo tem engenharia mecânica que ele está em dúvida, enfim, vamos ver o que o Senhor tem de direção para ele. O Pedrinho, continua falando que quer ser piloto missionário, e eu continuo empurrando isso, filho, vamos lá, que continua nesse chamado mesmo, está com a mãe, com a Laila, ajudando lá com as crianças, A Laila tem se envolvido muito mais agora, ela faz parte do ABCB,
que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? Então, ela tem se envolvido muito mais com o Ministério de Cuidado Ministerial dos Missionários das Matas, vocês vão ver um pouco, e aconselhamento de moças, né? E a gente ama, porque nossa área de aconselhamento era exatamente de casais, então isso aqui que aconteceu para a gente foi um presente, foi um presente de Deus. Eu continuo na aviação missionária, né? Mas agora com 46 anos, parece que Deus também está mostrando novos caminhos, eu tenho me envolvido de uma forma mais consistente agora na área de capacitação teológica no interior da Amazônia e também na capacitação de mecânica, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar aí. Vamos lá que o tempo urge, né? Pode passar, por favor, querido. Então, deu uma confusãozinha ali, mas a gente vai falar direitinho o que é, tá? Gente, só para a gente ter uma ideia do tamanho da Amazônia, que agora a gente saiu de Boa Vista e está trabalhando na Amazônia. O que isso representa? Tem a Amazônia internacional, né, que são todos os países que englobam a nossa floresta amazônica, e tem a Amazônia Legal, que é onde a gente trabalha. A Amazônia Legal, ela é a Amazônia dentro do Brasil. Mas olha alguns dados interessantes sobre a Amazônia Legal. Primeiro, 5 milhões de quilômetros quadrados de área para a gente estar levando o evangelho ali. O que isso quer dizer? Está embaralhado ali, mas são 4.167 cidades do Rio de Janeiro. 4.167 cidades. Essa é a área que a gente está trabalhando de evangelizar. Tem que pegar, não o estado, tá? Mas quando você pegasse 4.167 cidades do Rio de Janeiro, e a gente está tentando levar o evangelho nessa área. Esse é o desafio que a gente está tendo para pregar o evangelho ali. Outra coisa interessante, 59% do território brasileiro, ou seja, mais da metade do território brasileiro é composto pela floresta amazônica. 56% da população indígena. Ué, Rodrigo, mas não é só lá que tem índio, não? Não, tem aqui em Paraty, tem no Rio Grande do Sul, tem na Bahia, tem no Mato Grosso, tem um monte de lugar, mas mais da metade da população indígena habita na região amazônica, tá bom? Então, antes de continuar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o porquê que da existência da missão, quais são os desafios. A Laila fez um vídeo muito legal para a gente poder dar uma olhadinha mesmo e vocês entenderem um pouco melhor o desafio e como é a cultura e como é a região da Amazônia, tá? Então, pode passar o vídeo, por favor? A Amazônia é o sonho turístico de muitas pessoas. Com uma natureza exuberante e misteriosa, rios caudalosos e incontáveis curvas de tirar o fôlego. Possui um clima sazonal de cheias e vazantes, mudando seu cenário completamente a cada 6 meses. Ano passado, a estiagem assustou seus moradores e prejudicou a saúde de milhares de famílias. Então as chuvas voltam e a vida renasce. No meio de toda essa biodiversidade moram pessoas indígenas e ribeirinhas que vivem do extrativismo. Vocês podem ver. Gente, é daí que vem a castanha do Pará, tá? Você tem que quebrar 2 cabaças para chegar lá nela. Da pesca diária e usam os rios como meios de locomoção, usando desde embarcações pequenas até linhas de barcos intermunicipais e interestaduais, como o trecho Manaus-Santarém, por exemplo. Mas quando olhamos do alto, muitas vezes esquecemos que existem etnias diferentes entre nós, que existem crianças ribeirinhas que também precisam ser cuidadas, que existem famílias e gerações inteiras vivendo às margens dos rios da Amazônia, onde a vida acontece devagar e com muito esforço. Tá, então a gente tem a caça, a pesca e o extrativismo, né? Tudo que vocês vão ver aí é comida, tá, gente? A caça, o peixe e a larvinha.
onde a natureza oferece alimentos básicos, como a banana, e únicos, como o açaí e o tucumã, a famosa carne desfiada dos ribeirinhos. Do outro lado do rio existem as mesmas comidas, mas a vida acontece dentro de outra cultura étnica, a dos povos indígenas. Ela está fazendo uma mochila, né, que eles usam de palha, e ali do outro lado está fazendo maquiagem, né, feita de urucum, né, o coloral, né, como a gente fala aqui no Rio. Quem está apenas passando não consegue perceber onde uma começa e a outra termina. E ela está fazendo o pão, né, dos indígenas, que é o biju, né, esse pão grandão aí, que é uma delícia, na verdade. A vida pode parecer agitada, regada de conversas na proa dos barcos, de forró para abafar os sons da natureza, mas existe uma linha fina que separa os dois lados. Uma linha bem fina. Isso é o encontro das águas, né, o Rio Negro com o Rio Solimões. Os de lá que ainda não ouviram sobre Jesus e sua salvação. E os de cá, nós, os das cidades grandes. Alguns da cidade grande são chamados para ir até lá, morar entre eles, como os depoimentos a seguir. Somos a família Van Gon e trabalhamos com a etnia Apurinã. Era a primeira ida do Noah. São 4 dias de recreio, esse barco grande, até a entrada do lago do Itaboca. Eu levo meu barco acoplado à embarcação. É com ele que visito as comunidades indígenas e ribeirinhas ao longo do braço de rio, consolidando assim os pontos de pregações e a partir daí, estudando a Bíblia em módulos. Comprei um quadro branco para facilitar as aulas e levo-o em cima do barco. Em algumas comunidades temos irmãos batizados que fazem os cultos e visitas durante a semana. Sempre somos recebidos com muita generosidade, com peixe à vontade, farinha e açaí. Então, voltando à situação do Noah, logo que desembarcamos, ele começou a vomitar e não parou mais. Começou a ter febre e convulsões. Desesperados, pensamos na longa volta de barco e foi então que decidimos acionar a missão do céu. Graças a Deus, eles vieram rápido. Em menos de 3 horas, a Raquel já estava embarcando com o Noah para um hospital em Manaus. Os médicos descobriram que ele estava com uma grave obstrução intestinal e, se não fosse a aviação missionária, ele não teria resistido. Hoje o Noah é saudável. Oi, irmãos, estamos aqui na aldeia Santidade, são os Catiuanas. O avião está parado aqui na água e o prazer é de trazer os consultores, né, que viriam de barco de Santarém. Seriam 3 dias de viagem de Santarém, que é mais próximo daqui. E a gente veio de Manaus, 2 horas e 20, olha que diferença, né? E eles vieram outra vez de barco, e dessa vez vieram de avião. Então ficaram muito agradecidos a liderança da Novas Tribos, né, que vão estar fazendo aqui, consultoria com os missionários. Eles ficaram bem agradecidos mesmo, falaram, nossa, que diferença. Falaram, nossa, passou que a gente nem viu. Mas vamos passar agora aí vendo como é que está o progresso desses missionários na questão de língua, na questão de aprendizagem de cultura também, né? Missionários já que gastaram sua vida em outras aldeias, né, com outras etnias e agora estão aqui ajudando os irmãos na região aqui do Rio Trombetas. Olá, meus irmãos. Meu nome é Alexandre, eu sou da Missão Novos Tribos do Brasil. Sou Jefferson. E nós trabalhamos como consultores dentro da missão e a gente queria falar um pouquinho sobre como a aviação tem sido uma bênção para a obra missionária. Então, dessa vez nós viemos com um avião anfíbio, temos um rio bem grande aqui na frente. Essa vista que vocês estão vendo é uma vista que já há 3 anos e meio tem sido projetada junto com os funcionários, junto com a comunidade, e ela já está quase pronta. E queremos agradecer aqueles que têm investido nas missões, que trabalham com aviação, porque é muito
caro o voo, os missionários ficarem pagando para entrar e sair. Então, ela também é subsidiada por vocês, que têm contribuído para que o avanço da obra missionária consiga chegar nos campos mais longe. E vou lá agora fazer uma avaliação da pista que eles estão construindo. A história é muito bonita porque o chefe aqui agora é o Ricardo e ele está fazendo uma revolução aqui, gente, assim, muito animado. Falou que quer construir a pista, claro que vai ajudar com a CESAI, né, para eles terem atendimento médico, de escola, de educação, mas ele falou que ele quer, porque ele quer fazer conferências missionárias aqui na aldeia, para que outras pessoas possam vir de aldeias distantes a ouvir falar de Jesus aqui também. Olha que coisa maravilhosa, cara, no meio da floresta, Deus levanta um homem, né, um indígena aqui com um pensamento desse. Eu sou o Felipe, essa é minha esposa Ana Beatriz. Só queria contar um pouquinho sobre a dificuldade que era para chegar nesse lugar no começo. Quando a gente veio para cá primeiro, não tinha absolutamente nada aqui. Era uma viagem de mais de 3 dias. 3 etapas de barco, primeiro barco de recreio, depois um barco pequeno, depois canoas que eram pilotadas pelos próprios indígenas num rio cheio de cachoeiras e corredeiras. Inclusive a gente tinha que passar uma cachoeira de mais de 20 metros no qual o rio inteiro cai. Demorava uns 3, 4 horas para conseguir fazer toda a disposição de todos os materiais, a canoa, o motor, enfim, demorava um dia inteiro só para fazer essa parte. Chegávamos aqui exaustos. Deus também nos chamou para ir até o norte e trabalhar com eles, através da aviação, capacitação com habilidades manuais e cuidado ministerial de aconselhamento. De que forma Ele está te chamando para se envolver? A seara amazônica está branca para a colheita. Por que vocês não vêm? Vamos colher juntos os frutos da Amazônia, da nossa pátria brasileira. Junte-se a nós. Muito bem, gente. Vocês viram que tem muito lugar para trabalhar, muita coisa para ser feita. E eu queria perguntar para vocês, pode voltar, por favor, para o slide lá. Quantos de vocês já ouviram uma sigla chamada PNA? Quem sabe o que significa PNA? Povos não alcançados. Então, o que aconteceu? Há 10 anos atrás, mais ou menos, a região do Amazonas foi retirada dessa lista de povos não alcançados. Por quê? Porque existia uma fala na época de que 70% da região amazônica, na verdade, já tinha a presença de 70% do evangelho na região amazônica. Só que nós, como pilotos, nós pousamos em vários lugares, né? A gente sai dali de Manaus e vai para muito distante. E quando a gente pousava nos lugares, rapaz, não parece que aqui tem 70% da presença do evangelho, não. E o que nós fizemos? A missão começou então com uma pesquisa. Eles foram fazer uma pesquisa para saber realmente o quanto da Amazonas já tinha presença do evangelho. E é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Pode passar já isso aí era só o quanto que era o raio de atendimento que a gente tinha quando estava em Boa Vista, e agora o raio que Deus fez a gente começar a trabalhar, né? Quando eu falei, Senhor, acho que eu quero aposentar, ele falou assim, tá bom, então eu vou te dobrar o serviço. Pode voltar, por favor, a outra imagem. Antes dessa, por favor. Está vendo? Olha. Então, vocês estão vendo que tem um raio vermelho aí? Esse raio é um raio de 300 quilômetros. O que a gente descobriu com a pesquisa? Que realmente dentro desse raio de 300 quilômetros já existia a presença de 70% do evangelho. Quando eu falo 70% do evangelho, gente, não é 70% de pessoas convertidas, não. É 70% de ação missionária, de missionários levando o evangelho para que as pessoas tenham a possibilidade de ouvir falar de Jesus. É disso que a gente está falando. Então, nessa região vermelha aí, já tinha realmente a presença de 70% de presença do evangelho. Só que, quando você sai do raio aqui de 300, a Amazônia tem de 1.200 a 1.500 de raio. Vamos usar o raio menor, 1.200. Se você tira 300 quilômetros, ainda sobra uma faixa de quantos quilômetros? 900 quilômetros. Uma faixa ao redor de 900 quilômetros.
Ah, Rodrigo, ajuda a gente a entender o que são 900 quilômetros. Daqui para São Paulo tem mais ou menos 420 quilômetros. É como se você pegasse daqui para São Paulo, depois voltasse para o Rio e abrisse isso. Vão dar 840, ainda não chega em 900, mas está bem próximo. Agora pega essa faixa e dá uma volta. Esse é o desafio que a gente tem para levar o Evangelho. 900 quilômetros de faixa. E o que a gente descobriu também foi, por que então que 300 quilômetros você já tinha 70% da presença do Evangelho? Por que vocês acham? Não tem estrada ali, mas tem rio. É a distância que você consegue fazer de barco. Então o que acontece? Essa distância de 300 quilômetros, nós estamos falando de 2 dias de viagem de barco, tá? Então, são 2 dias para ir e 2 dias para voltar. Se eu tenho uma semana para fazer isso, foram 4 dias, sobraram 3. Só que isso dentro desse raio, ou seja, o que a gente descobriu é que qualquer coisa fora do raio de 300 quilômetros se tornava inviável para fazer um projeto missionário. Porque se você sai dali e já aumentou para 4 dias, ou para 3 dias, vamos botar 3 dias para ir, 3 dias para voltar, quantos dias? 6. Sobrou quanto de uma semana? 1. Só que uma coisa que tem nessa figura aí, porque não tem rua, tem rio, mas também tem céu. Então, por que a gente, como que a aviação entrou nessa jogada? Exatamente para a gente sair desse raio de 300 quilômetros. Porque, gente, a igreja presbiteriana tem 3 barcos lá, a nossa igreja batista tem 2 barcos lá, a igreja Assembleia de Deus lá tem 3 barcos lá, e outras igrejas históricas têm muitos barcos lá, mas todos eles estão sediados em Manaus. Ou seja, está todo mundo disputando o espaço de 300 quilômetros. E o que acontece com os outros 900 quilômetros de faixa? Estão fora dessa área. E aí, depois disso, a gente, além de descobrir, então, o porquê de que era dentro de 300 quilômetros, e nós descobrimos com a pesquisa, que é a próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, a realidade fora desses 300 quilômetros, meus irmãos. E aí, a Amazonas voltou para a lista de povos não alcançados. Pode passar a próxima imagem. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma imagem dessa, meu coração dói. Porque, na verdade, a gente descobriu que a maior parte da Amazônia tem a presença de 0 a, no máximo, 30% de ação missionária. De 0 a 30%. E isso que vocês estão vendo vermelho, toda essa área que vocês estão vendo de área vermelha, existe a presença de 0 a 10% de ação missionária. 0 a 10%. De pessoas levando o Evangelho. E foi por isso que a gente foi para Manaus. Porque não tem como olhar uma imagem dessa, e se você tem o Senhor Jesus Cristo, isso não tem como não doer no teu coração. No meu não tem como. E a gente estava bem em Boa Vista, com o ministério que estava indo não é de vento em popa, porque não era barco, né? Mas estava voando. E a gente estava numa zona de conforto. Olha, o missionário também pode ficar numa zona de conforto. E Deus falou assim: meu filho, te quero trabalhando mais. Tem outros lugares precisando ouvir o Evangelho. E eu te chamei para isso. Só que, irmãos, nós vamos precisar de mais gente para levar o Evangelho aqui. Vocês estão vendo a realidade? Olha só. O cor de abóbora é de 10% a 20%. Se você olha, é quase toda a região do Amazonas pintada de vermelho e cor de abóbora. Então, lembrem de orar por nós, porque esse é o nosso desafio. Ah, Rodrigo, vocês fizeram isso, e aí o que aconteceu quando vocês souberam dessa imagem aí? Bem, a gente primeiro se desesperou um pouco, mas a gente caiu de joelho e falou: Senhor, e agora o que a gente faz com isso? Deus deu algumas estratégias para a gente tentar levar o Evangelho, e é sobre isso que eu quero falar com vocês também. Pode passar, por favor, tá? Uma delas é que para chegar além desses 300 quilômetros, a gente precisava de avião. Não tinha jeito para que a gente conseguisse levar o Evangelho. Tá? Só que nós descobrimos que esses aviões chegam onde tem rio, e agora você tem assim, nos rios a presença do Evangelho, mas entre os rios, que é ainda uma margem de 70 quilômetros de floresta amazônica, a gente precisa levar o Evangelho também. Pode ir para a próxima aí. Então, outra coisa que a gente fez também foi o cuidado ministerial, porque a fila para medicina, e não tem problema nenhum ser médico, tá? A fila para advocacia é grande, mas a fila para ser missionário, para ser pastor, e aí pastor, como é que está? Está grande aí? Está pequeno, né? Imagina para ser missionário e pastor no meio da floresta amazônica.
E o que acontece é que muitas vezes esses pastores saem das nossas regiões aqui, vão para o meio da floresta amazônica e, rapaz, não recebem nunca mais visita. Então, para que essas pessoas não retornem, a gente começou, junto com o Ministério de Cuidado Ministerial dos pastores e líderes. Então, a gente tenta fazer por meio de atendimento, a Lali principalmente, e por meio de um curso que a gente dá de 3 dias, chamado Cuida de Ti Mesmo, onde a gente ensina esses líderes a cuidarem de si mesmos através da palavra de Deus, olhando principalmente essas áreas, espiritual, emocional, educacional, familiar, financeiro, físico e social, que é a área que a Lara está muito mais envolvida, Vocês viram ali que tem no colinho dela mesmo ali, é uma onça de verdade, tá, gente? Não é um gato pintado, não. É um dos presentes quando você trabalha na floresta amazônica, Então, eu costumo brincar falando que é a foto do animal mais perigoso da terra e no colo está a onça, Não, estou brincando. Ela não está aqui, então eu posso fazer a piada. Brincadeira, irmãos, mas ela realmente tem trabalhado muito nessa área. Muitas pessoas no meio da floresta precisando de muito aconselhamento, de muito acompanhamento, e é uma área muito legal que a área tem se envolvido muito. Pode passar também. A próxima área é a questão de capacitação. O que aconteceu? Primeira estratégia, nós levávamos missionários daqui do Sudeste para morar no meio da floresta amazônica. Adaptação transcultural, adaptação de doença, por causa das doenças tropicais. Se é que vocês sabiam que a média para a gente ficar assim blindado na Amazônia é uma média de 3 anos, para a gente realmente pegar tudo que é doença daquela área ali, e aí a gente falar assim, agora eu sou um manauara de verdade. Depois de 3 anos a gente para de pegar as doenças e se acostuma com elas. Só que tem missionário que não se adapta com isso e volta. Então, na primeira tentativa, a gente teve os missionários indo e muitas vezes voltando. Para não voltar, nós temos o cuidado pastoral, o cuidado ministerial que a gente está fazendo lá. Segunda tentativa, pegamos as pessoas do meio da floresta, trouxemos para os grandes centros, para eles serem ensinados nas faculdades de teologia aqui, e voltarem para o meio da floresta. Beleza, trazíamos eles se formavam aqui e ficavam. Porque a cidade tem uma atração terrível sobre nós. E a Bíblia dá um exemplo disso. Sabia que a Bíblia tem um exemplo sobre a atração da cidade, sobre os justos? Vocês lembram da história de Ló? A gente lembra da mulher de Ló, Virou estátua de sal. A gente até canta a musiquinha, Virou estátua de sal. Pois é. Mas vamos lembrar dessa história um pouquinho melhor, tá? Deus falou que ia vou falar rápido aqui por causa do horário, mas Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começa a orar e falando, Senhor, mas se tiver tantos justos, foi diminuindo, chegou em 10 justos, não tem. Aí Deus falou assim, tem um justo. Ele falou, então em vez de livrar a cidade, eu vou livrar o justo. Eu vou tirar o justo da cidade e vou destruir a cidade. Ele manda os anjos dele para tirar a família de Ló de lá. Eles chegam, acontece aquela zona que eles tentam abusar dos anjos, ele protege, oferece as suas filhas, que não foi uma boa escolha, decisão, Depois a gente vê as nações que nasceram desse pecado aí. Mas o que acontece? Os anjos chegam para eles, inclusive para o justo Ló, e falam assim, vamos embora porque Deus vai destruir a cidade. Quem deles sai da cidade? Quem? Ló sai? A Bíblia fala que Ló era justo, mas o justo Ló sai da cidade, gente? Não sai. Ele não sai. Era um homem justo, que estava disposto a morrer com a distração que a cidade dá, e com a atração que a cidade dá. O que o anjo tem que fazer com a família? A palavra de Deus diz que o anjo pegou eles e puxou eles para fora da cidade. Inclusive o justo Ló. Então não ache você que quando Deus te chamar para sair dessa cidade aqui, você vai ter que ser arrancado daqui, você vai ter que se arrancar daqui. Porque a cidade ela realmente tem uma atração, inclusive sobre os justos. O homem estava disposto a morrer na cidade. Então a história do Ló, agora você vai aprender direitinho. A história do Ló é a história de uma família que estava disposta a morrer na cidade, inclusive o justo, mas que Deus tirou com os anjos, e que uma delas voltou e olhou para trás e ficou na cidade. Mas a gente pensa que Ló saiu de... Não, Ló teve que ser arrancado. Então não se esqueçam, gente, a cidade tem uma atração terrível sobre nós crentes também. E para você sair daqui, você vai ter que se arrancar daqui, como Ló teve que ser arrancado pelos anjos. Beleza? Está vendo? A palavra de Deus é joia demais, rapaz? Tem exemplo para tudo nessa Bíblia aí, para ensinar a gente mesmo nos dias de hoje, tá? E o que acontece então? Agora o que nós estamos tentando fazer então, já que
Voltamos para dar treinamento aqui, eles estavam ficando na cidade, né? E às vezes os próprios pastores da cidade convidavam as pessoas para ficar. Vem ser meu pastor auxiliar. A gente, não, faz isso não, gente. A gente está precisando desse homem lá no meio da floresta. Nós mudamos e começamos a capacitar esses líderes aonde? Na floresta. Então nós olhamos os líderes locais que já estão habituados, que moram lá, que vivem da cultura, do extrativismo, como vocês viram ali, e estamos levando a capacitação bíblica para lá, que é agora onde eu tenho me envolvido de forma de forma mais direta. Para quê? Para que esse indígena então, ou esse ribeirinho, ele consiga fazer esse trecho de 70 quilômetros ali, tá? Agora, a forma de fazer isso é a forma de oralidade. Por quê? Porque grande parte dessa liderança não sabe ler. Não sabe ler. Então, a gente faz por meio desse método. Oralidade é o principal método de ensino entre os povos tradicionais. O conhecimento é repassado através de histórias, contadas, narrativas. Nós adaptamos o ensino bíblico e teológico para se encaixar dentro dos moldes da oralidade. Não é tradução oral, tá, gente? E é interessante, porque nós que não somos da oralidade, nós contamos histórias, ouvimos a história 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando a gente vai repassar a história, a gente esquece um monte de detalhe, né? Cara, eles não. Como esse é o método deles, você conta a história uma vez para eles, e eles contam a história, cara, tintim por tintim. É impressionante isso. Esse é o método deles normalmente ali, né? Então, Deus tem dado essa estratégia. O curso básico de manutenção, né? Eu como mecânico de aviação agora, a gente montou um curso de manutenção de forma evangelística, onde eu dou uma semana de curso de manutenção, porque lá eles têm motor de polpa, tem a roçadeira, e todo mundo tem motor. E tem muitos lugares, quando a gente vai levar o evangelho, se a gente chegar e falar assim, nós viemos aqui levar o evangelho, não deixa a gente entrar. Mas se a gente pergunta assim, você tem um motorzinho aí para eu dar uma olhada? Todo mundo sempre tem um motorzinho, que no mínimo precisa de uma limpeza de carburador. No mínimo ali uma limpezinha de carburador de ajuda. Então nós fazemos esses cursos, principalmente com as lideranças. Por quê? Cada pastor, cada líder lá é normalmente responsável por 10 comunidades. Então, para cada líder que a gente alcança, nós alcançamos, na verdade, 10 comunidades, ou seja, um curso de 10 líderes, nós alcançamos 100 comunidades. Então, essa é uma estratégia que nós estamos tentando, né? E é para isso que a gente faz a pesquisa, porque pesquisa não tem emoção. Ela só vai dizer para a gente, a sua estratégia funcionou ou a sua estratégia não funcionou. E se ela não funcionar, a gente ora a Deus e fala, Senhor, dá uma nova estratégia para a gente levar o seu evangelho, que é isso que a gente está tentando, que as pessoas tenham a possibilidade de ouvir o evangelho no meio da floresta amazônica, e em nome de Jesus mudar aquele cenário, aquelas cores vermelhas mudarem daquela cor lá, para que realmente pessoas possam ouvir do evangelho, tá? Então pode passar também, por favor. Gente, então as 6 áreas de atuação que nós fazemos, a pesquisa missionária continua, né? A cada 10 anos nós refazemos para reavaliar. A primeira foi feita em 2015 e a que eu mostrei de vocês 2025. No ano passado não estava pronto, mas esse ano já estava pronto já, né? A nova pesquisa, e nós tivemos que mudar algumas estratégias. Quando meu filho olhou a primeira pesquisa e a segunda, ele virou para mim e falou assim, pai, parece que piorou. Falei, poxa, meu filho, aí você deixa o papai numa situação triste, né? Eu já estava aqui quase chorando, aí tu fala isso, não precisa jogar na cara do papai, mas no fundo é que a gente vai vendo as estratégias que a gente está fazendo, as que funcionam e as que não funcionam, em oração, pedindo a Deus também ideias e criatividade, né, para levar o evangelho. A pesquisa missionária, nós descobrimos que a aviação é necessária para sair desses 300 quilômetros, nós descobrimos também que precisamos cuidar desses líderes naqueles lugares lá, cuidado ministerial. A capacitação, nós descobrimos que nós temos que levar a capacitação para eles no lugar onde eles estão, ferramentas ministeriais, porque lembra que eu falei que grande parte não sabe ler e escrever? Então nós temos que ter Bíblias e estudos bíblicos em áudio, dentro de um carregador solar, né? Porque não tem tomada no meio da floresta amazônica para tu carregar lá o radinho. Então nós realmente conseguimos uma parceria com uma organização americana, onde a gente consegue, a gente já tem na língua Yanomami, a gente já tem em espanhol, tem em português, em inglês e algumas outras línguas indígenas, onde nós passamos para essa liderança, esses radinhos, né, são doados, e eles são a luz solar, então, para eles poderem ouvir, se preparar para levar o evangelho. E mobilização é isso, gente, porque uma área de 900 quilômetros não tem como fazer sozinho. Então a gente faz parceria com as igrejas históricas, né? Como eu já citei elas aqui com vocês.
Tá joia? Pode passar. Esse, então, é um resumo desses 4 anos, né? Porque eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui também da palavra de Deus. Deixa eu ver o meu horário aqui. Esse é o QR Code, vai ficar aqui depois, se você quiser, é só apontar. A gente vai estar aqui na frente também, para estar conversando com quem quiser. Mas como eu falei, nós fizemos 23 anos. E a cada 10 anos, nós tentamos parar como família e reavaliar o nosso ministério, perguntar ao Senhor: Senhor, a gente está no caminho que o Senhor deseja, o Senhor tem um caminho diferente para a gente. E foi interessante que nesses 22 anos, no meu 20º ano, eu recebi uma seguinte pergunta. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Rodrigo, mas você é um comandante de avião, por que você está gastando a sua vida com isso? E eu entendi que essa palavra gastando, na verdade, ele estava querendo dizer desperdiçando. E eu lembrei 2 histórias que eu queria compartilhar com os irmãos muito rápido. A primeira história foi um piloto de aviação missionária, chamado Nate Santos, que ele foi pregar o evangelho para os indígenas no Equador, o Aldani, ele mais 4 pessoas, inclusive Jim Elliott, e quando esses 5 missionários foram pregar o evangelho para essa tribo indígena, os 5 foram assassinados, E antes dele pregar o evangelho, uma repórter americana fez a segunda pergunta para ele, que parece muito com o que fizeram para mim: você não acha um desperdício gastar a sua vida e a sua habilidade de piloto na selva? E ele respondeu uma coisa maravilhosa, irmãos. Esse piloto que depois ia pagar com a própria vida o levar o evangelho, ele respondeu o seguinte: não se engane, todo mundo está gastando a sua vida em alguma coisa. A pergunta é: em que você está gastando a sua vida? Todos nós estamos gastando a nossa vida em alguma coisa. A pergunta é: em que você está gastando a sua vida? E nesse último ano, Deus me lembrou que a nossa vida é bem rápida. Nós somos vapor que desvanece, meus irmãos. Mas um dia nós chegaremos, todos nós, diante do nosso Senhor Jesus. E o que nós apresentaremos para Ele? Com que nós gastamos nossa vida? E a segunda história que eu lembrei está lá em João 12. João 12, de 3 até o versículo 8, eu vou ler com os irmãos aqui, e diz assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trás de Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos olhar isso aqui um pouquinho com perspectiva. Maria de Betânia, tá? Não é Maria Madalena, essa aqui é a Maria, irmã de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, tá? Ela pega um frasco de nardo puro, que custava 300 denários. Esse frasco era feito de alabastro. Alabastro, meus irmãos, era quase uma semijoia. Alabastro era um vaso feito de calciterita, que era difícil de você trabalhar, porque ele era muito sensível, ele era caríssimo. E ele guardava normalmente coisas muito preciosas, por isso que ele era lacrado. E quando você precisava usar o que estava dentro dessa semi-joia, você quebrava ela para usar aquilo. Então ela tinha uma semi-joia para gastar um líquido chamado nardo puro. Nardo puro era um perfume feito de planta que nascia, sabe onde? No Himalaia. Por isso que era tão caro. Esse perfume era feito de plantas, de flores do Himalaia, que eram tiradas, era feito esse perfume e era vendido. Olha, meu amigo, de Jerusalém para o Himalaia tem uma distância grande. E aqui está falando que podia ser vendido por 300 denários. Meus irmãos, denário era o equivalente a um dia de trabalho. Se você pega 365 e divide por 300 aqui, você vai descobrir que eram 25 dias de trabalho, ou seja, um ano inteiro de trabalho. Mas o que isso significa? Significa que, imagina você pega trabalha um dia, pega o que você recebeu no seu dia, pá, guarda. Você trabalha uma semana, pega tudo que você recebeu naquela semana, pá, guarda. Um mês, pá, guarda. 6 meses, pá, guarda.
um ano de trabalho, você guarda, pega todo o seu dinheiro que você trabalhou durante um ano e guarda. E agora você pega esse dinheiro de um ano de trabalho e coloca onde? Aos pés de Jesus. Ela quebra esse vaso, 100 denários dava para comprar mais ou menos 500 ml, então devia ter mais ou menos 1,5 litro desse perfume ali. Ela quebra aquele vaso de semi-joia e ela derruba aquilo aos pés de Jesus. Por quê? Eu só consigo pensar numa coisa: porque Jesus é digno de receber. E eu tenho ficado mais velho, estou com 46 anos agora, e a dignidade do Senhor tem tomado um valor na minha vida. Ela derruba aquilo porque Jesus era digno de receber. E quando a gente pensa nisso, o quanto Jesus é digno de receber para você, e a gente logo pensa, mas então Jesus é digno de receber, eu dou minha vida para Ele. Cara, mas e se Jesus não pedir a sua vida? E se Ele pedir o seu filho? Jesus é digno o suficiente para você oferecer o seu filho para Ele? Eu fiz uma frasezinha para ajudar a gente. A frasezinha diz assim, ó: se Jesus não for totalmente digno na minha vida, eu verei os planos de Deus como desperdício. Vou repetir. Se Jesus não for totalmente digno na minha vida, eu verei os planos de Deus como desperdício. E se Deus pedir o seu conhecimento? Ah, mas eu sou muito inteligente, Rodrigo. Rapaz, Jesus pegou Paulo e Barnabé para ir para missões. Se tem alguma pessoa com muito conhecimento aqui, Deus chama você para ir para o ministério, e você acha que isso é um desperdício? Opa! Se Jesus não for totalmente digno na minha vida, eu verei os planos de Deus como desperdício. Mas Jesus pode pedir as suas posses. Se Jesus não for totalmente digno na minha vida, eu verei os planos de Deus como desperdício. Jesus pode pedir a tua honra. Você está disposto a dar a sua honra, a ser humilhado por Jesus? Mas isso é um desperdício. Qual o tamanho da dignidade de Jesus para você, meu irmão? O quanto que você realmente olha o plano de Deus e acha que aquilo é um desperdício. Porque olha que interessante nessa história, tinha um discípulo entre eles, que andou com Jesus, que experimentou da messianidade de Jesus, mas que achava que Jesus não era digno de receber. Ele estava entre eles, mas ele falou assim: Jesus não é digno de receber isso. Por que a gente não prendeu isso e deu para quem? O dinheiro para os? Olha que homem covarde. Ele usa um exemplo que é digno de você ajudar os pobres, para usar como ferramenta para o mal. Mas olha bem, gente, fica o ensinamento aqui: nem mesmo os pobres são mais dignos que o nosso Senhor Jesus. Então, isso tem tomado um pouco o meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos. Jesus, Ele é digno de receber, meus irmãos. Em Apocalipse a gente vai ver isso. Ele é digno de receber honra, glória, força, poder. Mas na sua vida, como tem andado a dignidade de Jesus para você? Ou você tem olhado os planos dele e falado: isso é desperdício? Ele é digno de receber. Mesmo missionário, com 20 anos de ministério, quando Jesus chega e fala assim: eu quero te pegar e te levar para um outro lugar. Senhor, o Senhor é digno de receber. Vai fazer uma mudança danada na minha vida. Agora, o que eu posso garantir para vocês? Nós temos 23 anos de ministério. Vale a pena. Vale a pena. Em nenhum momento, desde quando Deus me chamou, quando eu estava na aeronáutica, para ir servir a Ele, não me arrependo um dia sequer. E agora mais velho, a gente começa a olhar a dignidade de Jesus e parece que meu pecado fica mais estampado na minha cara, e eu falo: Senhor, como é que o Senhor usa uma pessoa tão pecadora na sua obra?
Mas aí Ele vem com seu sangue precioso, me lava do pecado e continua me usando, meus irmãos. Agora, a gente está fazendo lá, porque a gente sabe que vocês estão fazendo aqui, tá? Então lembrem disso. Nós estamos fazendo lá contando que vocês estão levando o Evangelho aqui, gente. Não é porque eu estou fazendo lá, então já está fazendo, tá bom. Não, precisamos levar o Evangelho aqui também. E era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Cristo tem que ser totalmente digno na nossa vida, para a gente realmente não ver os planos de Deus como desperdício. Posso orar com a igreja, queridos? Pai querido, obrigado porque é a Tua palavra que vem até nós. Obrigado porque Jesus, Ele é digno. Independente de nós, o Senhor Jesus continua a ser digno, mas Ele, sendo digno, mas Ele nos dá a possibilidade, Ele nos dá o privilégio de servi-lo com nossas vidas também, Pai. Obrigado porque essa igreja tem servido ao Senhor, Olhamos aqui com tantos exemplos, tantas ações aqui que tem levado Jesus Cristo a ser conhecido. Obrigado que o Senhor tem dado esse privilégio a nós, e nós queremos ser usados por Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem sido presente na nossa vida, e tudo isso para que realmente nós sejamos ferramentas afiadas do Senhor, Pai. Abençoe e continue abençoando essa igreja. Obrigado porque eles têm participado conosco, têm orado por nós, e nós temos experimentado as respostas de orações dessa igreja também, Pai. Abençoe os ministérios aqui, os de casais, os de evangelismo, os de visitação, que pessoas, Pai, possam ser alcançadas, possam ser animadas a trabalhar com missões, entendendo, Pai, que trabalhar com missões, trabalhar nos Seus planos nunca é um desperdício, porque o Senhor é digno, Pai, que nós derramemos o que tem de mais precioso na nossa vida diante dos Seus pés, e isso redunda, isso volta para nós de alguma forma que nós nem entendemos, como retornou ali para Maria e ficou registrado aqui, em outro texto similar aqui, fala que a história dela ia ficar preservada para que todos ouvissem do que ela fez, e tudo isso porque ela considerou Jesus digno acima de todas as coisas. Obrigado, Pai, pelo tempo com essa igreja querida. Abençoe a vida de cada irmão, nos abençoe no retorno para casa, que nós sejamos motivados a servir ao Senhor com alegria, por favor. E é em nome desse Jesus precioso, maravilhoso que eu oro, Pai. Amém e amém.